Olá, boa noite, boas-vindas aqui a esse encontro ao vivo, a live, né, para a primeira fase do CACD, em língua portuguesa, especificamente. Como eu já tinha adiantado, eu quero deixar o formato desse encontro bem livre, né? Eu até separei umas assertivas aqui, mas eu quero deixar para as pessoas presentes, se elas querem isso, né? Porque eu entendo que esse momento muito prévio, né, já colado na prova, ele é um pouco delicado, né? Talvez vocês já tiveram aí acesso a muitos conteúdos, não só meus, né? Eu deixei ali o vídeo de táticas e estratégias em duas versões. Tem os canais aí do Telegram e outros, né? Vou falar especificamente de língua portuguesa, como o da professora Cláudia, que eu recomendo enfaticamente, que está com bastante conteúdo, bastante material. Então, eu não sei se a essa altura, né, eu despejar muita matéria em cima de vocês, ou conteúdo, vai ser produtivo, né? Então, eu quero deixar aqui super aberto, né? Chat, microfone, para vocês começarem a falar. Eu posso até resumir aqui no começo, né? Reforçar até de um modo um pouco redundante, né? As táticas e as estratégias derradeiras, né? Não cabe agora a essa altura, né? Eu querer compartilhar com vocês aquela versão alongada, né? Eu acho que não é nem produtivo a essa altura. Mas antes disso, eu queria abrir aqui o espaço para quem quiser ou falar pelo chat ou abrir o microfone, né? Pode levantar a mão, é um recurso útil para eu ver, né? Para quem não sabe, aqui, deixa até eu ver onde é, né? Aqui, porque como eu sou o host da sala, tem algum recurso aqui para vocês levantarem a mão. Acho que está no Reactions aqui. Vocês podem levantar a mão de vocês. Isso mesmo, Tássia, obrigado. Meu Zoom, por algum motivo, ele está em inglês, tá? Deve ser reações, eu sei que tem a versão em português. Nessa barra inferior aqui, que é preta, né, horizontal, bem abaixo da onde a gente está aqui mexendo no Zoom, tem uma série de comandos para vocês, tá? É isso, então, né? Primeiro eu quero ouvir vocês aí, dúvidas, o que vocês querem perguntar, né? Ou, enquanto vocês ficam aí um pouco mais se ambientando, eu só vou recapitular, tá? Esse daqui é o vídeo curto que eu compartilhei ontem no YouTube, né? É uma versão ultra reduzida das táticas e estratégias que eu... Espera só um minuto aqui. É uma versão super resumida, né, das táticas e estratégias derradeiras, né, que é um resumo das 10 grandes técnicas. E eu quero começar, né, lembrando lá no vídeo do YouTube, eu falei super rápido, coube em 5 minutos, né, lembrando que a característica principal da prova de língua portuguesa em primeira fase, vulgo TPS, é a velocidade, tá? E como eu tenho alertado, esse ano vai estar pior, tá, gente? Eu quero que vocês já vão preparados. Isso não é para deixar vocês nervosas, nervosos, nervosos aqui. É para vocês estarem cientes disso, tá? Porque acho que vocês têm ciência. Tradicionalmente sempre foram 10 questões em português, portanto 40 itens. Esse ano a gente vai ter um item a mais, tá? Alguém abriu aqui o chat? Deixa eu ver. Assim, tá? Então, essa é a primeira característica da prova que eu firmo com vocês. E já adiantando, a segunda fase é diametralmente oposta, tá? Então, estejam cientes desse movimento antagônico entre as duas fases. Segundo é a bendita ordem de leitura, né? Quem já viu meus vídeos, todo mundo que está aqui, acho que já se acostumou, eu me insisto demais nisso, que primeiro é para olhar as referências quando recebe a prova, quando folheia a prova, para a gente ter
a mínima noção de que tipo de textos, autorias vão aguardar a gente. Depois, aquele comando que a gente tende a ignorar, porque tudo é julgue certo ou errado, mas o comando ele diferencia questões, como está aqui no próximo item, de gramática e de interpretação. E só depois ir para o texto. Um aluno me escreveu falando que se vale a pena eu ler todos os itens e depois ir para o texto. Gente, nessa velocidade eu acho temerário. Tá? Até porque vocês, já, a essa altura que já treinaram, notaram que as assertivas, quando elas indicam linhas, elas estão tentando nos induzir ao erro. Tá? Essa prova ela trabalha muito com as tentativas de indução ao erro e também de tentativas de desestabilização ou de teste emocional de vocês. Então, eu não acho essa uma estratégia muito inteligente, sinceramente. O texto vai ter que ser lido na íntegra e bem entendido. Por isso que a leitura prévia da referência nos prepara para que tipo de texto vai vir. Eu lembro, né, agora não é hora, mas o material primordial é fazer as provas anteriores. As autorias se repetem bastante, né? Uma vez eu gravei uma live com o professor Todd Marshall e a gente ia falar assim da prova e eu fiz um levantamento rápido. Eu abri tipo 5, 6 últimos TPS e vi que um autor, por exemplo, que aparece com muita recorrência é o Antônio Cândido, que é um crítico literário. Então, vocês têm que saber o nome dele, né? Bateu o olho no Antônio Cândido, a gente sabe que vai ter um texto de crítica literária. Ineditamente, em 2022, não caiu nada do Cândido, né? Mas é um dos autores que, pelo meu levantamento aqui de padeiro, né, pela minha conta de padeiro, eu vi que ele comparece bastante, tá? Então, esta é a ordem, insisto nela. Depois, essas diferenças no comando entre gramática e interpretação. Né? E ganhar tempo, todo ano, está caindo pelo menos uma questão inteira só de gramática. Isso ajuda na velocidade. Quando a gente gira aquela chave mental e fala, eu sei que agora vai ser só gramática, as questões de gramática têm uma resolução mais direta, né? Ouso dizer que são os itens que mais nivelam as candidatas e os candidatos competitivos. O que eu tenho notado nos últimos anos em questão de língua portuguesa na primeira fase é que as notas das pessoas aprovadas são muito parecidas. Por quê? Porque a prova de português ela tem uma banca muito estável, jurisprudencial, se a gente quiser usar aí o vocabulário jurídico. Uma dúvida aqui, né? Essa dúvida é muito boa. Quando tem um hipérbato, como eu identifico os termos essenciais da oração? Eu tento localizar o verbo e fazer perguntas ao verbo para tentar localizar o sujeito, mas não sei se essa é a forma mais correta. É exatamente essa, tá? Como eu acenei bastante, aliás, como eu aceno bastante nas aulas, as questões de sintaxe, diretamente de análise sintática, elas costumam incidir sobre períodos ou frases em hipérbato. Hipérbato, para lembrar, é a inversão. Não confundir com a hipérbole, que é o exagero. Porque a gente até fala que uma pessoa hiperbólica é uma pessoa exagerada. Exemplo de hipérbole, né? Eu acabei não colocando figuras de linguagem, porque eu acho que ia deixar vocês muito loucos a essa altura. Mas exemplos de hipérbole, lágrimas de sangue, tudo com sangue, né? Rios de sangue, é tudo nessa ordem do exagero, tá? Tássia, a sua inferência é exatamente essa, falando da hipérbole. No hipérbato, que é a inversão, a ordem canônica ou a ordem consagrada em português é sujeito, verbo, objeto. Ivo dá aulas. Mas o português, ele quase permite sempre, não é sempre, a inversão. Porque a gente tem verbos com desinências, que são as flexões de modo, tempo, número, pessoa e a voz. Então, isso possibilita que, sobretudo, a gente leve o verbo ou a locução verbal para o começo. É exatamente isso. Identificou as orações ou as locuções verbais, as orações, perdão, que pode estar escondido em locuções verbais. Lembrem disso, tá? A contagem de oração tem que tomar cuidado. A banca pergunta isso indiretamente. Pergunta quem é o sujeito. É exatamente esse o raciocínio, tá? É esse o procedimento. Reconhecer o verbo ou a locução verbal.
2, procurar o sujeito, e é a assertiva que eu selecionei, né, que é de 2022, que foi a que mais me veio perguntas, do Hipérbato no conto do Mário de Andrade. Excelente a sua pergunta, Tássia. É o resumo do que eu digo em aulas, tá? Sobre como proceder em análise sintática, porque a banca não vai fazer a pergunta fácil de vou dar aulas, aulas é objeto direto, Ivo é o sujeito, e dá é um verbo transitivo direto naquele caso, tá? Só prosseguindo aqui, finalizando, né, questões fáceis e difíceis, as de interpretação, elas tendem a ser mais difíceis do que as de gramática, estava falando com a professora Cláudia Simeonato sobre isso, e quando não tem número de linhas indicado, é outro indício, geralmente essas questões são de interpretação. Os 2 próximos conselhos, ou as 2 próximas táticas / estratégias, se você sentiu dificuldade, deixa para depois, tá? A banca vai colocar questões aí difíceis, é que agora vem toda embaralhada para você dos textos, já falei que eu acho isso ruim, né, por questões de isonomia, mas deixa para depois. Tem asterisco ali, né, tem espaço, você coloca um asterisco ali e fala, depois eu volto. Se achou um erro, também deixa para depois. Melhor, já parte para a próxima assertiva. Outro modelo de pergunta é esse de reescrituras. De novo, gramática, semântica ou por análise combinatória, ambas. Cuidado, porque às vezes a banca, e de propósito, se ela demarca que é um erro ou não gramatical, ela pode mudar a semântica, tá? Ela pode mudar a semântica, porque se ela está se atendo só à gramática, essa divisão é dada no edital, morfossintaxe de um lado e semântica de outro. A banca se defende muito nessas questões, tá? E quando vierem as duas, eu refaço a orientação. Não tentem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu notei que na redação das assertivas, a banca até coloca o sentido antes da gramática. É tudo de propósito, tá? Mas aí vocês vão parar e falar, bom, quer as duas? Primeiro eu faço a de gramática, porque tem uma análise mais direta, tá? As últimas aqui, né, o conselho que eu deixo sempre para vocês, o que deixar em branco? Quase nada nessa métrica atual. Se for para deixar, deixa só aquelas de vocabulário, de morfologia. O exemplo clássico aí de uma assertiva que caiu há vários anos, 2005, 2006, se eu não me engano, que era para se gravidez e gravidade têm a mesma origem. Isso beira a uma erudição, né? E aí dá para deixar em branco. Nesse sentido, é esse tipo de questão de morfologia e léxico, né? Ano passado caiu entretanto igual entre mentes, numa regência esquisitíssima, né? Ou numa significação esquisitíssima, que eu vim ver esses dias permanece em Portugal, porque para a gente entre mentes é apenas enquanto aquilo, né? Com o sentido temporal simultâneo. E o entretanto não, mas eu vi que em Portugal ainda se mantém. Os 2 últimos conselhos aqui, e portanto, né, o que eu ia falar, esse tipo de questão tem validação muito rápida. O próbio é ou não é igual ignomínia? Né? A questão, o texto do Rui Barbosa ali. E aí vocês pegam, essa prova tem 2 etapas, e aí vocês vão fazer a prova da tarde nervosas e nervosos. Tá? Eu sempre falo, meu WhatsApp bomba, eu recebo esse caderno de questões, tão logo vocês saem da prova. Tá? Eu já recebo o scan deles, mas não adianta se desestabilizarem com isso. Tá? As últimas coisas, a prova deixa espaços em branco. Nessa prova de 2022, por exemplo, a última que foi aplicada, logo embaixo, pelo menos na prova A, mas eu imagino que isso seja para todas, do texto do Mário de Andrade, né, do texto do Marcos Augusto Gonçalves, da semana de 22, a semana de 22, 1922, a semana que não terminou, logo embaixo, que tinha uma questão de análise sintática lá do atado a, né, havia um espaço para resolver, tá? O último conselho, aqui, o polêmico, mas que eu tenho notado que pode fazer sentido. Parcelar a realização dessa prova. Como eu tenho notado, né, o estilo de textos, seja de autorias, em tempo, sobretudo, eles vão desde o século XIX até o século XX.
O arco aí dessa última prova, Perto do Coração Selvagem, era o texto mais recente. Clarice Lispector, o romance de estreia dela. 1943 ou 4, talvez, né? Eu sempre tenho aquela dúvida ali de ano de publicação. E começou com de data mais antiga demarcada, 1836, 100 anos de textos ali. E com estilos diferentes, poesia, prosa, não ficção, com ficção. Então, às vezes, você fala, bom, agora eu sei que vai vir Clarice Lispector, eu sei que vai vir Fluxo de Consciência, né? Aquela, inclusive foi o primeiro item que caiu, né? Aquela confusão extrema entre a fala de personagem com a fala da instância narrativa. Então a gente já entra divertido. Eu sei que tem questões aí procedimentais chatésimas. Vocês acabam tendo que deixar tempo certo para cada disciplina. E eu sei, fiquei sabendo, infelizmente, que não pode perguntar hora para fiscal. Eu acho isso outro absurdo. Não sei por que não colocar um cronômetro na sala e zerar para todo mundo, né? Mas infelizmente não sou eu que controlo isso, né? É... A Aline fez uma pergunta excelente. Tá? Oração subordinada adjetiva. O qual, a qual, né? O homem que peca, o homem que é mortal peca. É o exemplo que eu sempre dou em aula. O erra, ou equivoca-se. Se tem tanto alteração gramatical, tem, porque você está alterando uma classificação da restritiva para a explicativa. Muitas vezes as reescrituras lidam com esse tipo de definição. Se trocou a conformativa, por exemplo, um conforme, segundo, né, um como dito, por uma comparativa, parece como um adorno, caiu um ano recente aí, acho que eu até dei esse exemplo para vocês ali na aulona, tem alteração dos dois lados. É excelente a sua pergunta, Aline, porque se muda a classificação sintática, por exemplo, ou morfológica, vai mexer nas duas coisas. Vai alterar as duas coisas. Muito boa a sua pergunta. Tá? Do mesmo jeito, se eu altero uma aditiva para uma restritiva, se eu coloco uma vírgula antes do e, né, que vai tornar a oração necessariamente adversativa, vai ter as duas alterações. Muito boa pergunta. Já que entrou nessa questão das reescrituras, cuidado, quando a banca não diz nada, provoca incorreção. Você veja que tem um sinal vazio lá em cima. É questão de uso de semântica de conjuntos. É as duas. Achou qualquer uma das duas, você marca. Teve, ainda nesse famigerado texto do Rui Barbosa, era neste país. Aí ele falava, se trocar por nesse, e o neste país era o Brasil, deítico, né? O uso de tempo e espaço, o uso denotativo. Ele falava, se trocar por nesse, promove incorreção. Ia promover incorreção de sentido. Não tinha nem como você fazer o uso anafórico ali. Então, estava errado. Muito boa pergunta. Era isso, essa minha explanação. Eu separei duas assertivas de gramática, especificamente de análise sintática, mas agora eu queria ouvir vocês, né? Um pouco. A Bruna comentando que errou do neste. Deu para entender agora, Bruna? Porque promove incorreção é de qualquer um dos dois lados. Se ela tivesse, é um exercício que eu pretendo fazer lá no meu canal no Telegram, né? É pegar as assertivas que já caíram e alterar a redação. Porque eu sei que vocês guardam o gabarito. A gente tende a memorizar e bate o olho e eu vou alterar vírgula, sim e não, basicamente. Vamos fazer um exercício nessa assertiva do Rui Barbosa, se viesse, promove incorreção gramatical. Aliás, uma boa dica para usar aí como assertiva. A assertiva estaria errada, porque gramatical não promove. Eu posso usar o nesse. O erro ali era da semântica, tá? Mais alguém? Que bom que entendeu.
Enquanto isso, outros conselhos de ordem física também, né? A gente mora num país continental que vai ter oscilação de tempo. Para quem é de São Paulo, já vê que a temperatura vai despencar no final de semana, tá? 12 a 17 no domingo, a gente está passando por uma onda inexplicável, entre aspas, de calor aqui em pleno inverno paulistano. Essa época de agosto costuma ser frio pra caramba, né? E vai ter a virada, independentemente disso, né? Aí é o conselho orgânico mesmo. Cuidado com a hidratação, excesso de hidratação, idas ao banheiro que podem roubar muito tempo, né? Tenham consciência de como é a bexiga de vocês. Minha quantidade de água, quando eu gravo em estúdio, ela é dosadíssima, tá? Porque eu bebo água e vou ao banheiro quase que imediatamente. E então pensem nisso, tá? Recursos, né? Usar a água para lavar rosto também, né? É um recurso que para a segunda fase, sobretudo quando chega na hora da conclusão na redação, eu sempre falo para vocês fazerem, tá? Bom, eu vou abrindo aqui a prova de 2022 para pegar as duas assertivas sobre as quais eu mais recebi perguntas nessa semana, tá? Uhum. A primeira é essa, essa é a prova de modelo A, tá? Alguém abriu o chat aqui. Tássia fez uma pergunta importante e que eu vou dar uma resposta cretina e tucana barra em cima do muro, tá? Essa é a resposta de professor de humanas, né? É... Como eu memorizo a parte semântica? É gravando os termos e seus significados? Na verdade, eu vou te dar uma dica melhor. Tá? Eu falei que eu ia dar, que a resposta mais cretina, né, de sempre é o depende. Eu vou recapitular uma coisa com vocês de teoria, tá? Porque, sobretudo, quem já está estudando há mais tempo vai achar que está tudo errado, tá? Sobretudo quem já prestou e ou já treinou para as outras fases, sobretudo a fase discursiva de português. Lembrem de um raciocínio, tá, gente? Que eu acho que eu não enfatizei tanto. Quem faz aula particular comigo, eu sempre falo. A primeira fase, ela cobra aquilo que é possível na língua. Por isso que ela cobra aquelas concordâncias estapafúrdias. Lembra do exemplo de grava, Ivo e Regina? Ou azeda, maçã e abacate, né? O exemplo que a professora Cláudia sempre usava. Né? Que pode concordar só com o mais próximo quando vier anteposto. Tá? Ela cobra isso. Ela cobra funções do se, que e como. Tá? Mas esse é o campo da possibilidade. Ela está fazendo um teste. Você conhece o que é possível na língua? Tudo o que a norma abona, esse é um conceito que aparece, permite, tá, você sabe. De posse desse conhecimento, tem que saber o que é preferível na segunda fase. É aí que vocês começam a achar que está tudo errado na primeira, tá? Agora, para marcar uma assertiva errada, e isso daqui eu estudei em semântica formal na faculdade, né? Isso é uma disciplina da faculdade. Veja que a gente está, a banca está solicitando a comparação entre a assertiva A e o texto B. E para que isso esteja errado, são três operadores matemáticos, tá? O primeiro é o da contradição. Tem que estar diferente. É sim e não. Vocês devem já ter notado, né, que o erro, quando ele aparece, ele está incidindo em cima de uma palavra. Né? Os outros erros que são meio irmãos, né, é o da extrapolação, o sinal de maior, ou o da redução, o sinal de menor.
Teve um item do Lima Barreto, né, que caiu no ano passado, O Homem que Sabia Javanês. Ele pega a língua malaia e ele vai criando uma cadeia anafórica, só que tem pelo menos uma ou duas lá que não dá, porque a língua é um conjunto inteiro. Aí dá para falar o idioma malaio, ele pega a família, que acho que enfim, que é a família do malaio, né? Tem até uma questão linguística lá do que é tronco de família, né? A questão da fala do trono, já vou falar dela. Ah. E aí chega em um, ele fala que equivale ao alfabeto. E não pode. O alfabeto é uma parte do idioma. E veja que é a mesma coisa se eu falar que querer associar o português com o alfabeto do francês, que é o mesmo ABC, né? Ou querer associar, pensando aí, o japonês que faz uso de ideogramas chineses com o japonês, com os ideogramas chineses. É um erro de conceito mesmo, tá? Que entra nesses vícios de ou extrapolação ou de redução. Muito importante essa pergunta, viu, Tássia? Espero que ajude. Claro, o que eu ia falar que é a pior parte, né, Tássia, é que precisa fazer treino para enxergar esses vícios, né, de extrapolação e de redução. Eu comecei o meu canal agora, né, sou um neófito, aí um late adopter, né, entrou muito tarde aí nessa brisa, mas eu refaço reforço o conselho. A professora Cláudia fez um compilado das assertivas que ela tratou. Eu acho que a essa altura, nesse tempo que tem, talvez seja uma boa dar uma olhada. Que ela deixa lá claro, essa questão é de interpretação. Isso pode ajudar bastante, tá? Ronaldo fez uma pergunta. A possibilidade de solicitarem análise estrutural de poema. Existe tanto que caiu isso em 2022, um poema do José Bonifácio, um poema romântico. Existia um pedido de análise estrutural ali, um pedido gramatical, na verdade, de se entender, de você perceber que havia um imperativo afirmativo do tu. Cuidado com esse imperativo do tu, porque a gente está acostumado a achar, lembra primeiro que tem dois imperativos, o afirmativo e o negativo, e regra generalíssima, o imperativo ele deriva do subjuntivo, que eu faça, né? É o mesmo, se eu quiser dar uma ordem para mim, faça, mas tem que tomar cuidado com o tu e com o vós, porque esses imperativos eles vão sair do indicativo do presente, tu fazes, você vai dar a ordem faz ou faze tu, você tira o S. Era isso que estava em jogo. Eu percebi que muita gente não percebeu isso dando aula. Uma aluna olhou aquilo e falou, eu não entendi que era ele, o eu lírico, né, dando a ordem, não é o José Bonifácio, mas no poema passa a ser o eu lírico, dando a ordem. Eu até vou pegar, né, vou voltar aqui para mostrar esse primeiro poema que caiu, né? Prosterne-se, olha aqui, por mais que prosterne-se, né? Por mais que o Brasil se prosterne aos teus pés. Deixa eu lembrar aqui onde está esse imperativo. Exulta, velha Europa. Isso é o vocativo, é tu exulta, tá? Se não entendesse isso, talvez fosse ter problema, tá? Você vê que ele pediu para que a gente entendesse a semântica. Sobre pedir uma análise estrutural, Ronaldo, você poderia me dar um exemplo de que tipo de pergunta? Pode escrever aqui, tá? Porque teve um ano remoto em que caiu o soneto, um soneto do Drummond, que está em o livro dele de 45, Claro Enigma, 54, Claro Enigma, e que pediram análise estrutural do soneto. Por que eu acho que pode acontecer, Ronaldo? Eles vão pedir coisas mínimas, né? Que você saiba o que é uma estrofe, que você saiba o que é uma rima, isso provavelmente, ou que você reconheça alguma figura de linguagem. Eu faço uma advertência, né? Existe um ponto no edital que é noções de literatura. Vocês têm que conhecer um pouquinho, pelo menos, dos movimentos literários. E outra dúvida que vem, né? Eu recebi
de várias pessoas já essa dúvida. Como formar meu repertório? Número um, pelas provas. Você tem um repositório gigantesco de textos na prova, tanto de primeira, que é a que a gente tende a ignorar, quanto de segunda fase. Tá? Eu sempre falo das repetições de temas. 2019 caiu na primeira fase um excerto do Stuart Hall da diáspora, era multicultural versus multiculturalismo. Esse mesmo livro da diáspora foi cobrado, um outro trecho, naturalmente, na prova discursiva do ano seguinte, de 2020/21. Tá? São os exemplos que eu sempre dou aí. Tá? A Aline fez uma pergunta boa, né? Por que quando um verbo possui sujeito oracional, ele deve ficar no singular? Não deve sempre, tá? Se tiver reduzido, tá? Tolerar os pais, amar, vou pensar um exemplo menos aqui, né? Tolerar o outro e acolher as diferenças são exigências do mundo moderno, não necessariamente. Tá, Aline? Tem que olhar caso a caso. O Ronaldo lembrou aqui, né? Redondilhas ou esquemas, né? ABBA, BBA, CDC. Eu acho difícil que eles vão cair nesse tipo de filigrana, de detalhe, de minúcia, tá? Só aqui reforçando a questão, tá, Tássia, que você perguntou da semântica, os erros são esses. E por isso que é um conselho genérico de professores, e por isso que a prova de português vem antes, ela é uma pré-validação para as demais. Tá? Por isso que todos os professores de todas as outras disciplinas vão falar, cuidado quando a assertiva coloca todo, olha aqui, qualquer, que é o vício de extrapolação, ou alguns, ou nenhum. Geral, não é regra, tem que olhar, não pode ter esse tipo de pensamento, vai estar errado. Tem que validar com o texto. Cuidado, voltando a quando a banca não dá número de linhas. Eu estava analisando uma prova de 2014 essa semana com um aluno, porque ela vai direcionar nosso olhar para um pedaço, para um trecho que tenha correspondência com a assertiva. Isso vale também para quando tem linha, porque geralmente essa linha ou esse trecho ele vai ter anáforas ou catáforas que a gente precisa ter consciência, tá? Anáforas o que vem anterior, né? E catáfora o que vem depois. Cuidado com isso, tá? Deixa eu ver se vieram mais dúvidas aqui. Uhum. A Bruna comentou que está nesse sentido da fala do trono. Bruna, essa questão é de 2020, né? Eu vou até abrir ela para a gente olhar, porque essa questão ela infernizou a vida de geral, né? Ela é a segunda, a prova de 2020, Rui Barbosa. Aliás, meus agradecimentos públicos sempre para Bruno Rezende, que conseguiu desbloquear e tirar a marca d'água dessa prova. Se alguém souber como fazer isso, eu agradeço, porque eu vou ter que lidar com a prova de 2023, com essa banca do IADES, que fica aí bloqueando, não sei porquê, né? Aqui, o termo fala, na linha 15, faz referência de forma crítica ao silêncio e à abstenção do governante mencionados nas linhas seguintes do texto, né? Então, aqui, eu vou mostrar a cadeia anafórica para vocês, tá? Fala, linha 15. A fala do trono é uma vergonha indelével, né? O que ele está querendo perguntar? Tem anáfora com a vida, com a 22? Tem. Ou catáfora, né? Aqui. Tem cadeia com a abstenção? Tá perfeito, ó. A fala do trono ela é marcada com silêncio. É como se fosse, inclusive a banca está dando um recado aqui. Não é para vocês ficarem usando o pronome possessivo. Você vê, se você quisesse fazer um teste, se eu colocasse com o seu silêncio, porque olha que isso é um período único. Tá vendo? Aliás, está dando uma dica branca outra aqui. Olha que horror você fazer um parágrafo com período único.
Se você olhar, é uma catáfora, tanto que a gente olhar, retratando com o seu silêncio e envolver-se em uma abstenção, uma sua abstenção misteriosa e injustificável. Tá? Cadeia anafórica aqui. Deu para entender essa questão, Bruna? Foi Bruna, né, que perguntou a da fala do trono. Essa questão sempre aparece. Tá? E teve gente que quis brigar com essa questão por questões históricas nesse ano. E não, é um período único. Meu velho. Eu faço que alguém ligou o microfone sem querer aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Bom, deu para entender? É isso. A banca trabalha demais e ela está dando um recado. Quando a banca marca um negócio como certo, tá? Ou errado, ela está dando recados de como a gente deve ou não deve escrever na segunda fase. Tá? É importante, Bruna, você viu que era um período único e até parágrafo único, às vezes até mudança de parágrafo, mas é que nesse caso está muito ostensivo. Tá? Teria como cair algo sobre objeto pleonástico e objeto reflexivo? Cuidado, né, Tássia? Primeiro tem que separar aí o que é um objeto pleonástico e o que é pronome reflexivo, tá? Pronome reflexivo é uma noção da morfologia e tudo vai ter semântica envolvendo. Reflexivo é igualzinho em inglês, vocês estudam, né? Myself, yourself, and self, ourselves, é o mesmo. Tá? Isso é até bom para você saber traduzir. Tá? Quando você nota que é um reflexivo, tem que traduzir desse jeito, ou verter também desse jeito. Tá? O reflexivo é aquele cuja ação recai sobre si mesmo. Os exemplos clássicos, né? Cortar-se com, né? Machucar-se, que é você machucou a si mesmo. E aí entra em uma outra seara, porque quando é o reflexivo, você tem que ver. Aliás, importante a sua pergunta. Sempre que for pronome na morfologia, vai ter alguma função sintática que você tem que ver qual é. Tá? Se você quiser essa regra geral. E o que é um pronome? Diferença boa para a gente fazer. É algo que aponta para um nome, referencia um nome. Ele, pronome pessoal do caso reto, eu estou apontando para alguma coisa, para algum nome. Né? Me, estou apontando para a pessoa do eu. Né? E assim por diante. Te, ti, contigo, toda aquela lista de pronomes, aliás, apontam para um nome. Vai ter função sintática. Tá? E aí tem que olhar caso a caso. Tá? Agora, objeto é uma noção da sintaxe, são só aqueles 10 termos da oração, a bonequinha icônica ali, que é aquela tabela que vocês não podem ir para a prova sem saber. Né? Duas tabelas que não dá para ir para a prova sem saber. Tá? As fundamentalíssimas, há outras, mas essas são fundamentais, funções da linguagem, tá? E termos da oração. O que é o objeto pleonástico? É aquele que repete. Eu vou dar o exemplo de novo para você, porque isso entra numa questão de pontuação. A ordem canônica é, né? Eu vi o menino. Tá? É um exemplo bem de manual aqui. Eu, né? Vamos fazer primeiro uma análise morfológica. Pronome pessoal do caso reto, verbo, flexionado, né, no modo indicativo do presente na primeira pessoa do singular, perdão, do pretérito perfeito, o artigo, menino, substantivo. Isso é morfologia, né? Agora, na sintaxe, são só aquelas 10 funções, tá? Primeiro procedimento, vi. Aqui tá fácil da gente enxergar, né? Eu enxerguei que tem a oração aqui, é verbo alguma coisa. Agora, eu preciso achar o sujeito. O sujeito aqui é eu. Mas se viesse sem eu, o sujeito seria um eu oculto ou desinencial. Tá? O menino, aqui, é o Odeu, o menino inteiro. Agora, pergunta aqui que eu vou abrir para vocês mesmo. Então, isso é o sujeito e esse é o VTD. Tá? Perguntinha importante para vocês agora. Veja que tem o princípio da recursividade, que é da boneca matriótica. Eu consigo tanto expandir quanto quebrar.
E eu consigo chegar, analisar até a última palavra, exceto locuções. À medida que, na medida em que, a gente para na locução grandona. Locução conjuntiva ou locução adverbial, tá? O menino. O núcleo é menino. E o que é esse o? Aberto para a resposta de vocês. Isso, é um adjunto adnominal. Agora, eu posso inverter isso daqui. Lembra da taxonomia? Sujeito a um termo essencial, verbo também, né? Faz parte do predicado, e o menino é um termo integrante. Qual que é a regra geral da pontuação? Né? Porque é isso que está perguntando para mim do objeto pleonástico, que é isso que, no que a banca vai recair. Tá? Você não pode separar essenciais, integrantes e acessórios. É onde a gente mais erra. Entre essenciais e integrantes, você não pode enfiar vírgula. Não importa se o termo seja gigantesco e não importa que venha em hipérbato. O Gamakuri está toda hora batendo nisso. Né? Não importa a extensão, não importa a inversão. A exceção é essa, tá? Que eu vou te mostrar. Porque se eu quiser inverter, o menino eu vi, dá uma vontade de colocar uma vírgula aqui, não dá? Ah, se dá, porque a gente para falar. Só que vírgula para a gente não é nada estilística, ela não é respiração, não é nada disso. A vírgula para a gente ela é meramente sintática. Quando é que eu poderia colocar a vírgula? Se eu repito esse menino, olha. O menino. Opa, eu ouvi. Aí a vírgula aqui ela se torna obrigatória. O que a banca fez no ano, que está lá na nossa compilação? Ela colocou um objeto pleonástico aqui e aqui, só que aqui no meio tinha um aposto gigante. E ela fala, é obrigatório deixar. Não, não é obrigatório. Porque tem um aposto aqui que está sendo isolado. Então tem que olhar bem. Você vê que a banca não gosta de memorizações acríticas. Ela pergunta o entendimento da regra mesmo. Tá? Excelentes as perguntas aqui, hein? Tá todo mundo bem afinado com a prova. Tá? Mais perguntas? Vira aqui pro chat. Não. Meio mais uma. Tá? Ah, Ronaldo fez uma pergunta assim que eu ignorei, gente. Quando eu não responder, vocês falam, ó, professor, você não respondeu essa daqui. Tássia, deu para entender a diferença do que é reflexivo, tá? Que aí a gente vai ver, né? Eu me cortei, aliás, faltou eu falar uma coisa importante aqui. Tem uma diferença da morfologia, às vezes difícil de ver, do que é reflexivo, né? Eu me cortei e do que é parte integrante do verbo. Porque se eu falo, ele se cortou, ele cortou a si mesmo. Como é que a gente vê? Porque eu posso falar, ele cortou um bolo. Ele cortou alguém ali, né? No Brasil, eu te daria um exemplo feminino, porque é o país do feminicídio, né? Mas, enfim. Ah, agora, se eu falo, ele se suicidou, ou ele se queixou, esses são os exemplos clássicos. Não é que ele queixou a si mesmo, e não é que ele suicidou a si mesmo, nem tem isso daí, porque o verbo exige. Como é que a gente percebe isso? Primeiro, porque a gente conhece as regências, nós somos, e as transitividades, nós somos falantes nativos da língua, né, ou competentes da língua. E segundo, porque o dicionário vai dizer. Quando o dicionário coloca a regência do prono, ali de que o verbo é pronominal, é porque ele exige. Tem verbos que são essencialmente pronominais. Os exemplos clássicos: queixar, arrepender, queixar e suicidar. Se alguém lembrar de outro aí, esses são os que eu sempre lembro. Né? Agora, pode ser acidental, porque o verbo, em outras transitividades, ele vai prescindir daquilo. Clássico exemplo são os verbos esquecer e lembrar, e fica essa particularidade léxica para vocês. Porque eu posso falar, eu esqueci o guarda-chuva. São Paulo que a gente mais faz, né? Esquecer o guarda-chuva. Ou
falar eu me esqueci do guarda-chuva. A gente erra muito isso quando a gente está falando, erra, né, com todas as aspas, no dia a dia. Porque qual que é a regência? É esquecer ou lembrar alguma coisa, e esquecer-se ou lembrar-se de alguma coisa. Esse se não é que está lembrando a si mesmo, é porque faz parte. E quando é PIV, aliás, era isso que eu ia falar, quando é PIV, quando é conjunção, perde função sintática. E função expletiva também é sem função sintática. Tá? Alguém levantou a mão? Deixa eu ver se eu consigo ver. Não? Se alguém tiver levantado, peraí que chegaram mais. Vamos lá, peraí. Primeiro, a Raquel fez a pergunta do porquê que esse o é adjunto adnominal. Você vê, deixa eu voltar aqui para a lousa, que a gente enxerga que isso é um sintagma único, o menino. A gente enxerga depois que o menino é a parte central ou nuclear deste sintagma. A sintagma é a menor unidade, mas eu posso ir quebrando dentro dela. Tá? Quando eu venho aqui, eu enxergo, bom, se está gravitando ao redor, vai ser alguma coisa acessória. Aí eu vou ter três possibilidades de acessório. Ou que é um adjunto adnominal que tem uma natureza adjetiva, ou adverbial que tem a natureza adverbial, ou o aposto que tem uma natureza substantiva. É por critério residual. Se você quiser uma regra, Raquel, que talvez facilite, o que a gente chama de artigo definido na morfologia, quando vai para a sintaxe, costuma virar um adjunto adnominal. Do mesmo jeito, se eu falasse, eu vi um menino, eu vi um menino. Ou se eu invertesse, o menino me viu, ainda seria o adjunto adnominal. Um menino me viu, seria um adjunto adnominal. Eu preciso do menino, sei lá para quê, estou dando um exemplo aqui para a gente enxergar, né? De novo, o de, a preposição vai para fora, mas o a gente consegue decompor e vai ser o adjunto adnominal. Tá? Eu acho que isso te causa estranhamento, porque a gente estuda muito que o artigo é definido, né? Que então ele é importante. Como assim ele vai virar um adjunto adnominal? Mas ele está qualificando o menino. Ó, podia colocar, do mesmo jeito que eu podia colocar menino bravo, menino chato, e está no mesmo tipo de relação. Tá? Tássia fez outra pergunta importante. PIV, parte integrante do verbo. Tá? Esses casos de arrepender-se de, queixar-se de e suicidar-se. Tá? E isso é porque faz parte do verbo. Agora, a banca não entra nessa diferenciação, ela pede para a gente enxergar. Porque tem verbos, repito, que vão ter outras regências. Outro que eu acho importante, formar. Quando eu falo eu me formei ou eu me graduei, não é que eu estou formando e graduando a mim mesmo. Tá? É porque faz parte do verbo. Tá? Eu posso usar como um reflexivo, né? Eu me formei como uma pessoa forte. Eu formei a mim mesmo como uma pessoa forte, tá? Porque você vê, quando eu falo eu me formei em direito, não é que eu formei a mim mesmo. Pelo contrário, né? A gente sabe que quem dá a graduação para a gente é todo mundo menos a gente, né? A gente depende aí de uma institucionalidade gigantesca, tá? Ronaldo fez a pergunta da qual eu não quero me desviar, se existe alguma predileção da banca por algum movimento literário em específico. Se você quiser olhar, né, inclusive quando a banca ela colocava bibliografia, ou quando ela oferecia a saudosa bibliografia, a gente conseguia divisar que é tudo que começa perto do romantismo. Mais do que um movimento literário em específico, a banca, eu diria que hoje ela cobra tudo a partir de romantismo, principalmente. Por quê? Porque é quando a gente começa ou consegue começar a falar de um Brasil de verdade. Isso é muito estabelecido na crítica literária, que o Antônio Cândido tem o livro canônico dele, que é o Formação da Literatura Brasileira, que ele coloca de 1750 a 1880 como subtítulo Momentos Decisivos, é o vértice de formação da identidade nacional. Tá? Eu colocaria, de um lado, o romantismo, que é formativo, e de outro, o modernismo, que também é formativo, muito preocupado com a identidade nacional. A banca tem ido além. Tá?
um vértice aí que eu estava até apostando é o de ir um pouco para frente e olhar as problematizações, por exemplo, do período militar. Eu quero trabalhar, inclusive, com isso em cursos de literatura. Tá? Tem comparecido tangencialmente, caiu Alegria, Alegria do Caetano Veloso, tropicalismo, né? Agora, um buraco que por muito tempo a banca ignorou, né, é o bendito pré-modernismo. Basicamente, Euclides da Cunha e Lima Barreto. Tá? Deu para entender, Ronaldo? Esteja preparado para cair tudo, mas a banca, ela não, se ela colocar, ela já colocou uns autores mais contemporâneos, um Jack, por exemplo, já caiu. Aliás, sua pergunta vem em tempo de uma aposta aqui, que eu não faço muito ao vivo, né? E essa aposta ela vem de uma observação dos estilos de texto que podem cair esse ano. Eu acho que pode ter uma guinada menos hegemônica, de cobrar autorias e ou temas mais femininos, problematizações mais de gênero e de raça. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Um termômetro que sempre foi muito importante para a gente perceber o que pode cair é a Fundação Alexandre de Gusmão, que é a editora do Itamaraty, né, a FUNAG, que ficou tristemente muito, ou até felizmente, muito sem ação nos últimos anos. Né? Mas 2023, a FUNAG tem publicado muito. E tem até o livro que eu citei lá no meu canal no Telegram, Diplomatas, com A em maiúsculo, né, que é para demarcar as diplomatas mulheres, mas tem outros, analisando, por exemplo, os problemas da ascensão da extrema-direita na Itália desde Berlusconi, ou os discursos oficiais do Mauro Vieira e da Maria Laura da Rocha, que ambos tocaram em questão de gênero e de raça. A Maria Laura da Rocha ela foi muito explícita. Primeiro que ela usa a linguagem inclusiva, as diplomatas e os diplomatas, tá? Ambos problematizaram bastante, tá, a questão de gênero e de raça. O que eu ia falar da Maria Laura da Rocha é que ela falou que ela quer reativar, não sei em que ponto isso está agora, a criação que foi extinta no governo anterior do Comitê Gestor de Gênero e Raça. Olha aí, a interseccionalidade. Tá? Então, podem apostar, talvez, numa guinada mais para esse sentido. Tá? Alexia fez outra pergunta. Todas as assertivas estão comprovadas nos textos ou existe algum grau de extrapolação para além delas? Depende. Tá? No geral, a banca coloca lá, infere-se do texto o quê? Mas ela pode, como ela já fez, colocar conteúdos extras. A gente estava falando daquele texto do Haroldo de Campos sobre Alegria, Alegria, que ele fez lá uma reunião dos manifestos e lá ele cobrou o manifesto verde e amarelo, que é o manifesto do Plínio Salgado, é o manifesto da ANTA verde e amarelo do Plínio Salgado, acho que é bem fácil de lembrar, né? E que não é um manifesto diferente dos demais, né? O Manifesto Verde e Amarelo do Plínio Salgado, ele destoa do projeto modernista que veio a vigorar, que é um manifesto integralista, de um nacionalismo mais chauvinista mesmo, né? E que pedia esse conhecimento extra. Tá? Ela pode fazer isso, mas é nesse tipo de entrada. A extrapolação que ela pode fazer é extrapolação semântica, né? Do texto falar alguns e a banca falar todos, como é o caso lá do alfabeto malaio. Sim, olha, Ronaldo, é exatamente o tipo de autoria em que eu apostaria, tá? Que pode aparecer Ailton Krenak, Itamar Vieira, Silvio Luau, né? O Luau ali do perfil, ele é ministro hoje. Temos que lembrar, né, que existe uma interministerialidade grande entre o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério dos Povos Originários, né? E o Ministério das Mulheres também, né? Tem uma interlocução grande aí com a Sônia Guajajara e com a Aniele Franco. É uma aposta aí minha intuitiva. Tá? A banca nunca foi reacionária. Tá? Se você olhar
A curadoria de textos, ela é bem, não é assim, tá longe, né, de comparecer isso. O José Bonifácio era um conservador, né, mas eu acredito numa guinada, tá? Textos talvez problematizadores de preconceito linguístico de uma maneira mais profunda já caiu, né, ano retrasado, um texto de linguística. Talvez valorização da presença africana, isso é uma coisa muito comprovada das línguas africanas e indígenas na variante do português brasileiro. Até porque são temas muito estudados na academia de letras. Tá? As línguas indígenas são muito estudados mesmo. A Aline lembrou a organização, a Associação das Mulheres Diplomatas, inclusive o discurso de posse da Maria Laura foi feito no âmbito dessa associação. Muito bem lembrada, bem lembrado mesmo. Tá? Tássia fez outra pergunta que eu tinha deixado passar. O melhor jeito para estudar interpretação é fazendo as questões antigas? É. Aliás, o melhor jeito para estudar para português é com questões antigas. Tá? Eu posso dizer que eu tenho pelo menos dois colegas que concordam comigo assertivamente, além da a professora Cláudia Sigionato e o professor Fernando Entratice também. Tá? Não priorizem os simulados, façam, mas deixem os simulados subsidiários. Tá? É aquilo, a gente acaba memorizando as questões, acaba. Mas a gente tem que entender por quê, e é esse o exercício que eu quero propor, né, que a gente faça lá no canal, é começar a inverter as assertivas. Eu já fiz esse teste, né, e vocês erram, porque vocês guardam o gabarito e não percebem a mudança que foi feita na redação daquela assertiva, porque eu deixo ela bem parecida, tá? Mais perguntas? Eu quero, então, agora, né? Claro que tá aí super disponível, tá? O canal está aberto, né? A gente viu a questão da fala do trono, interessantíssima essa questão, né? Mas a que eu queria olhar aqui era da prova de 2022, né? Essa questão gramatical aqui. E que tem tudo a ver com, não lembro quem perguntou ali, do procedimento de quando achar um intérbato. E tem um intérbato aqui, tá? É nessa questão, perdão, né? As quais, não raro, os próprios nomes estavam atados, tá? Vou copiar isso daqui. Obrigado, Bruno Rezende, de novo por me deixar fazer isso. Tá? E vou entrar aqui na lousa. Olha, cuidado, porque esse as quais, ele já a gente, semanticamente ele está em outro lugar ali, que eu nem vou voltar. A gente vai ter que lidar com essa oração aqui. Esse diga-se a gente esquece. Tá? É uma oração intercalada, a gente tem que aprender esses procedimentos. Não raro, isso aqui está introduzindo uma adjetiva, tá? Não raro, vamos até simplificar agora, eu estou dando subsídios para vocês, estavam atados a elas. Eu vou te dar, vamos inclusive fazer um leve à parte, né? Quando vier exclamação, interrogação, como caiu aquela famigerada o que é da Clarice Lispector, tira, esquece. Olha o que a oração está dizendo, tá? Então, aqui, como que a gente faz a análise? Agora a gente já fez a ordem, né? Os próprios estavam, isso aqui tudo é um adjunto adverbial, tudo bem, estavam atados. Aqui veio o erro. Porque a gente está muito acostumado a achar, porque quando a gente bate o olho, qual que é a dicotomia que está em jogo? O que é esse a elas em relação a atados? Atados é um nome. Aliás, qual que é a análise sintática disso daqui? Né? Estavam, eu achei, é um verbo alguma coisa, né? Aí depois eu posso começar a decompor tudo. Os próprios, não raro a gente já viu que é uma junta adverbial, né? Ali, tranquilo, raramente, daqui acho que não dá menos problema para vocês. Atados a elas, né? Aqui a gente tem todo o predicado, mas a gente pode começar a quebrar agora os sintagmas. É atados a elas. O que é atados? Em os próprios é o sujeito. A gente já achou, ó, e está concordando. Bela foi Tássia, né? Se eu não me engano, que falou. Eu primeiro acho
o verbo e depois eu me pergunto quem é o sujeito. Eu adorei essa sua analogia aí. Eu me pergunto quem é o sujeito. Ele pode não existir também, tá? Perguntinha para vocês, o que é atados? É um exemplo clássico aqui, é uma construção muito consagrada essa, de manual. É um predicativo. Giovanni acertou. Um PS, um predicativo. Porque isso é um verbo de ligação, eles estavam alguma coisa, eu até já dei a resposta antes. Onde vinha a dificuldade aqui? A gente enxerga que esse a elas está, até um jogo aqui, atado ao atados. A gente enxerga isso. Agora, qual é a relação aqui? A gente está muito acostumado a se perguntar isso quando é um substantivo. Mas o que está em jogo aqui é aquela diferença trevas. A Aline me escreveu hoje mais cedo, né? Que é a pior diferença, eu digo mesmo, é a pior diferenciação da análise sintática, a mais difícil, né, de aprender, mas depois que se aprende, você se desfaz disso, que é entre complemento nominal e adjunto adnominal. Porque isso aqui é um nome. A gente está muito viciado em só se perguntar isso quando é um substantivo. A invasão do Brasil. O Brasil invade, né? Eu vi a professora Adriana Campite postou um vídeo muito legal no perfil dela, né? O Brasil invade ou é invadido? Tá perfeito o vídeo da professora Adriana. Foi, na verdade, a professora Larissa, né? Que trabalha com a professora Adriana, mas é no perfil deles do Instagram, o Campite Braga. Tá super bem explicado, muitíssimo bem explicado mesmo. Tá? Só que a gente esquece que nome também é adjetivo e também é advérbio. Quando a gente se defrontar com essa dúvida, o que a gente tem que fazer? Percebam que naquela bonequinha ali, a gente tem juntos nos termos integrantes o complemento nominal junto com o verbal, eles são irmãos. Então, quando a gente se defrontar com essa dúvida, a gente tem que fazer o processo que o nome elegante é de deverbalização. O que é isso? É enxergar se esse nome advém de um verbo. Como é que a gente faz isso? Usando o procedimento de ato de. Por exemplo, fez referência a Clarice Lispector. Fica na dúvida, pô, referência a quê? Né? Ali. E a referência a Clarice Lispector, aqui, eu vou fazer a pergunta. Referência é o ato de referir-se, é o verbo referir-se. E aí eu vou ver se aquilo fosse um verbo, esse negócio que está aqui depois seria o objeto dele? Seria. É a mesma coisa que atado não é o ato de atar. Você não ata a algo, não é a regência do atar. Então isso aqui vai ser um complemento nominal. Dificílima essa questão. Eu acho, eu sempre falo, não fiquem doidos, doidas, se vocês, porventura, errarem um item. Esse é um item cujo erro eu acho excusável. É difícil. Não é esse item que vai diferenciar a aprovação de vocês ou não, tá? Esse era o primeiro que eu queria mostrar para vocês aí da minha curadoria, né? O outro aqui, espera só um minutinho aqui. Dessa prova mesmo, Clarice Lispector, né? Olha como a banca quer dar um chá de cansaço na gente. Ela não contente em colocar uma autora sabidamente hermética, que faz uso de fluxo de consciência, ela colocou um trecho que não tem nem divisão paragrafal, né? Gigante jogado em cima da gente. O texto que muita gente veio me perguntar, tá? É este daqui, né? A substituição da expressão porque prejudicaria a correção textual, né? O porquê separado pelo porquê junto, visto que inexiste relação de causalidade entre o trecho que a expressão inicia, que é esse daqui, e a expressão e o que a antecede. Aqui a gente vai colocar só. Alguém está falando alguma coisa aqui? Eu já vou ver, tá? Aqui, peraí.
Isso não explica por que eu me emociono quando Otávio tosse e põe a mão no peito assim. Deixa eu copiar e levar para a lousa para a gente ver isso daqui. É uma questão de análise sintática. Aqui, de novo, ó, na mesma prova. Tá? Mas isso não explica por que eu me emociono quando Otávio tosse e põe a mão no peito assim. Eu vou achar orações. Explica, emociono, tosse, põe. Tem muita oração aqui. Tá? O que a banca está perguntando? Ela está perguntando o valor daqui. Dica: onde faz corte de oração a partir de conector, seja ele qual for. Como, por exemplo, aqui, Otávio tosse e põe a mão no peito assim. O corte vem aqui. Tá? Isso aqui é o clássico exemplo de período misto. Né? Tem uma coordenação aqui de Otávio tosse e põe a mão, e tem outra subordinação, que é a que a gente vai ver. Isso não explica por que eu me emociono. A gente vai fazer um outro corte aqui. Tá? Deixa eu colocar a caneta para a gente conseguir fazer bem o corte das orações. Né? Clarice pode começar por mais, a gente não pode, tá? A adversativa tem que estar ligada no período anterior. Por que eu me emociono quando? Olha aqui, eu corto aqui. Otávio tosse e põe a mão no peito assim. Olha, muita gente fica na dúvida onde fazer o corte. É aqui, tá? Vamos ver o que ele está dizendo? Que não pode trocar por porquê junto, a gente sabe, tá certinho. Tá? Agora, qual que é a relação? Mas isso não explica. Entrou um conector. Dá uma vontade de achar que é uma adverbial causal isso daqui, mas não é. Como que a gente faz o teste? Que ela está subordinada, ela está a essa daqui. Acho que vocês conseguem enxergar isso. Essa é a principal, isso não explica. Ela está ali sozinha com um sentido inteiro. Tá? Agora, quando eu entro aqui no porquê eu me emociono, a gente tem que se perguntar, a gente enxerga que ela é subordinada. Tá? Qual seria a pergunta que está embutida? Quais são os testes de subordinada? A gente corre muito ali para ver se é causal, se é objetiva direta, mas tem um teste prévio que é triagem. Tá? Ou ela vai ser substantiva, ou adjetiva, ou adverbial. Como é que a gente percebe? A substantiva ela vai igual a um isso. A adjetiva é o qual a qual. E os advérbios entram naquelas causas adverbiais. Eu tenho um professor que fala, o advérbio é a lata do lixo da gramática. Ele jogou ali o que a gente não conseguiu classificar. Toda ciência tem isso. Vocês concordam comigo que isso não explica isso? Fica até redundante. É um VTD dessa oração explicar. Ela é uma objetiva direta. Aqui dentro, sim. Eu me emociono por isso. Eu posso enxergar uma causalidade aqui. Por quê? Né? Mas essa oração inteira, vocês concordam que ela é objeto direto porque a gente explica alguma coisa? É difícil essa questão. Eu acho ela também excusável de erro, tá? Essas que vocês mandam, que eu desfaço aqui, excusável, mas a gente também forma repertório para não errar mais. Né? Bem difícil mesmo. Tá? Essa questão era difícil. Essa e a do atados a, eu acho que vocês podiam se dar uma licença da gramática de não necessariamente ter acertado, sinceramente. Tá? A ID fez uma pergunta importante. A diferença entre um adjunto adverbial e um complemento adverbial. A ideia, acho que você quis dizer complemento verbal. É isso? Porque esse conceito de complemento adverbial não existe. Ai, desculpa, Tá? professor. É complemento nominal. É complemento Sim. nominal. Adjunto, Ah, adnominal e complemento nominal, que tem você essa fez a questão da pergunta. É isso. deverbalização, Isso que tem a mesmo. Como que eu que falo? você fala, Excelente. só que tem a questão que é o verbo, né? No Uhum, seguinte. uhum, uhum. Eu vou aqui, a gente está com um tempo, tá? Que é a tabela sem a qual vocês não podem fazer a prova, além de funções da linguagem, que é os termos da oração, tá? Para quem não fez aula, aulona comigo e não viu a boneca icônica, né? Aí eu vou fazer agora.
Primeira coisa, separem o que é morfologia de sintaxe, como eu já falei com vocês, tá? Agora, termos da oração são só 10. Lembra dos 10 dedos de uma mão, tá? Que é o que está dentro da oração da análise sintática. É um número fechado, números clausos, ou um rol exaustivo, tá? Não pode sair disso. Termos da oração são 10, mas antes de entrar nesses 10, a gente triparte, tá? E essa tripartição a gente vai repetir aqui também. Então, é 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1. Aqui. Bom, deu 9, né? Tem a lata do lixo. É o vocativo. Fica de fora. E como é que eu falo que é fácil lembrar o vocativo? Ordem alfabética, ele fica jogado aqui de fora. Tá? Agora, qual é essa taxonomia dos três aqui? Remete ao corpo humano. Tá? A oração, a gente pode fazer analogia, sempre faço disclaimer, que essa é uma simplificação pedagógica, meus professores da letras odiavam essa analogia, principalmente os sintaxistas, e também não tem capacitismos envolvidos aqui. Tá? Porque, de um lado, a gente vai ter aquilo sem o que a oração não se sustenta. Por isso que eles são chamados essenciais. Qual que é o erro do ensino tradicional? Vai despejando isso sem de 1 ao 10, ou de 1 ao 10, sem mostrar o 1, 2, 3 aqui em cima. Acho que esse é o primeiro grande erro do ensino tradicional de sintaxe. A gente tem esse primeiro polo extremo daquilo sem o que a oração não fica em pé. No outro polo são aqueles termos acessórios. Essas duas noções circulam bem entre nós, né? Bom, tem os do meio aqui, que são os integrantes. Cuidado, eu sempre faço essa advertência. A banca vai falar tal termo integra o outro neste sentido aqui, quando ela estiver falando de sintaxe. Não é no sentido corrente. Qual que é a analogia que eu faço? Né? A analogia do corpo humano, da boneca, os essenciais é como se fosse o tronco. Tá ali, a oração não pode, ela não fica em pé. Tá? Os acessórios é aquilo que dá para tirar mesmo. Acessório, roupinha, né? A boneca aqui, brinco, sainha, brusinha. Isso a gente tira que a oração fica em pé. Os integrantes estão nessa categoria intermediária. Eles podem não estar ali, mas a partir do momento que a gente pôs, eles passam a se acoplar, a integrar, a complementar ou completar os essenciais assim. Agora, quais são eles? Por isso que não dá para fazer a prova sem saber isso daqui. Os primeiros a gente não tem trauma, né? Sujeito e predicado. É onde até todo mundo vai na análise sintática, consegue separar sujeito e predicado. O problema começa a vir depois. Eu reconheço isso. Dica: os terceiros a gente tem mais dificuldade de lembrar aqui nos essenciais e nos integrantes, tá? Aqui é o predicativo. Cuidado com o predicativo, tá? Porque se eu falo Ivo é professor, tá? Isso é um predicativo e é essencial da oração. Tão essencial que a presença do predicativo ele altera a classificação do predicado. A grande maioria dos predicados é verbal, mas existem os nominais e os verbos nominais. Tá? Integrantes, a gente sempre lembra que tem sujeito, predicado, depois vem os objetos. OD e OI, tá certo. Mas, de novo, a gente perde a definição mais geral, porque são os complementos verbais, que são irmãozinhos do complemento nominal. Por isso que eu falo, a deverbalização, a gente desfaz aqui para enxergar, tá? Depois, o último que a gente quase sempre esquece é o agente da passiva. Faz muito sentido. Eu posso falar, eu estudo. A oração está inteira. E aí o verbo é um VT, é um VI. Ele não está sem sujeito nenhum, agora, sem objeto nenhum. Agora, se eu falo, eu estudo letras, já fez parte. Aí o exemplo de manual, a grama foi cortada, tá bonitinho. Cuidado que a grama é o sujeito, tá? O foi é o verbo de ligação e o cortada é um predicativo do sujeito. Agora, se eu coloco lá, a grama foi cortada por Pedro, integrou. Deu para enxergar? Acessórios. Como é que eu falo para vocês guardarem os acessórios? 3 As. Cuidado que não pode confundir que o agente da passiva já foi lá em cima.
E aqui vai na ordem alfabética. Adjunto, adnominal, adjunto, adverbial e aposto. Por que essa tabela é fundamental? Tá? Primeiro, porque ela é um pressuposto para a gente entender aquilo que eu chamo de diferenças trevas que a banca vai perguntar, que aqui eu não vou poder falar. Né? Mas indo aqui pela ordem, ela vai perguntar uma diferença entre o predicativo e o adjunto adnominal. E por que a gente confunde? Porque os dois são adjetivos ou qualificadores. Depois, entre o CN e o adjunto adnominal, que é a diferença aqui que ocupou boa parte da aula. Depois, a diferença entre esses três, que foi onde a Raquel aí se confundiu do homenino. Por que vai ser adjunto adnominal? Tá? Essa é a primeira importância. A segunda importância é que é essa tabela que forma as orações subordinadas. Tá? Porque é o princípio da boneca matriótica. Eu posso falar o homem mortal ou o homem que é mortal, que vai equivaler a um adjunto adnominal. Por isso que ele se espanta com aqueles nomes. As orações subordinadas substantivas, que equivalem a isso, subjetivas, é igual a um sujeito. Completiva ou objetiva direta é que ele equivale a um objeto direto. Completiva nominal é que ele equivale a um complemento nominal. Aí, adjunto adnominal, o que equivale ao adjunto adnominal? As adjetivas, restritivas e explicativas. Adverbial, as orações adverbiais. E aposto as apositivas. Vocativo não tem. Vocativo é uma marca do lixo aí. Né? Para que essa tabela também é importante? Para a pontuação. Porque qual que é a grande regra? Você não pode pôr vírgula aqui, ó, entre essencial e integrante, ainda que inverta e ainda que um deles esteja gigantesco. Tá? Gamakuri quase grita na nossa orelha quando ele dá o exemplo do sujeito gigantesco, tá? Incidente em Antares ou no tempo e o vento. É um sujeito gigante que ele coloca ali, e a gente tem vontade de colocar a vírgula, mas não pode. Tá? A banca cobrou essa questão, a não ser quando seja o objeto pleonástico, que eu pus aqui em cima, né? Do o menino eu vi, não pode, objeto direto, não pode, mas se eu repito, ó, o menino eu ouvi, a vírgula é obrigatória. E a banca já cobrou isso de outro jeito muito sacana, que ela pôs um aposto gigante aqui, e dá, por conta disso dá para tirar, hein? Não é mais obrigatório, porque essas vírgulas estão isolando o aposto. Eu posso enxergar dos dois jeitos. Eu posso repetir no pleonástico, mas não necessariamente eu sou obrigado, porque tem um aposto gigante isolado por vírgulas aqui. Daqui acho que é o fundamentalíssimo aqui. Deixa eu ver aqui. A Aline fez uma pergunta importante que eu já adianto que a primeira não vai cair na primeira fase, acho difícil. Tá? Qual que é a pergunta? Vírgula antes do E. A regra geral é, vírgula antes do E a gente não coloca em português. Diferentemente do inglês, aí isso é uma coisa para a segunda fase, já vão preparando a cabeça de vocês, que as duas provas acontecem juntas, o que eu acho erradíssimo, aliás, mas isso é coisa minha, né? Mas a Aline fez uma pergunta excelente aqui, porque, no geral, vírgula antes do E não vai ser necessária, tá? Aline, em português. São casos excepcionais. Esse que você falou, que são os sujeitos diferentes, é um deles. Mas eu vejo ele sendo cobrado mais para a segunda fase. Tá? E o pronome entre locução adverbial pode vir acompanhado do tracinho? Essa pergunta eu não entendi direito. Se você puder escrever uma frase aqui para eu entender, ou ele pode vir no meio sem nada e ser considerado prótese. Essa segunda eu não entendi, Aline. A primeira, você está certa. Sujeitos sintáticos diferentes. Porque se eu falo Machado de Assis nasceu no Cosme Velho, ou viveu no Cosme Velho, e ele escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas, esse ele não é igual ao Machado de Assis, hein? Sintaticamente falando. Tá? Se eu falo Machado de Assis nasceu e escreveu, é o mesmo sujeito. Agora, se eu coloco um ele, é sujeito sintático diferente. A vírgula é obrigatória. Eu não vejo, pelo menos eu não me recordo, no histórico muito recente da banca, dela cobrar isso daqui, na primeira fase. Na segunda, ela pode corrigir, como eu já vi ela corrigindo. Tá? Agora, eu quero entender melhor essa sua pergunta aí da locução adverbial. Essa pergunta também sobre locuções verbais, né? O que é uma locução verbal? Verbo auxiliar mais o principal. Esse principal só pode ser infinitivo, gerúndio e particípio, né? Eu vou me referir, eu estou me referindo, eu havia me referindo.
a norma castiça não permite, isso é esquisitíssimo, isso corrobora a tese de que o CACD, o português do CACD é uma língua estrangeira, a norma castiça não permite o pronome sou. Caiu isso num ano, primeiro ano do IADES, 2019, e eles tiveram que reverter a questão. Isso que você está perguntando, Aline, é tudo mais importante para a segunda fase. Caiu na primeira essa questão de não poder deixar o pronome solto, mas é porque a banca fez uma redação um pouco infeliz. Primeiro ano do IADES já é ruim, né? Mas o primeiro ano ele foi pior ainda. Mas é que ele fez a restrição de que a gramática aceita ou a gramática não aceita. Ele tem dissenso na gramática. Mas para a segunda fase, a banca marca. Tá? A banca marca, e eu marco também no meu treinamento. Uhum. Ivo, tem aposto restritivo e aposto explicativo? É quase esse nome, Raquel, e é um raciocínio muito parecido com a das orações adjetivas, tá? Lembra que o aposto ele tem uma natureza substantiva. A gente tem muita vontade de achar que ele é adjunto adnominal. Caiu a jornalista Oriana Falati. Caiu num ano aí, um aluno me trouxe essas questões do TPS 2014, e eram dois textos, ele falou, forma um curso de avançado e só dá esse texto aí da Oriana Falati, porque eu errei quase tudo nele. Olha aqui, a jornalista Oriana Falati, quando a gente olha esse sintagma, a gente sabe que jornalista é o nuclear. Tá? O A, a gente já viu, o artigo definido vai ser um adjunto adnominal. A dúvida vem no Oriana Falati. É substantivo, Oriana é um substantivo. O professor Ivo é substantivo. Você deu excelentes exemplos. Tá? João e sua esposa Maria foram ao cinema. Sim, nesse exemplo ele é bígamo ou trígamo. Porque não tem vírgula, eu estou querendo dizer tá, que ele tem outras esposas. Nesse segundo, mas os nomes, Raquel, a banca nunca cobrou, tá? Mas o conceito é bem próximo disso, é que esse é especificativo. E o outro é explicativo mesmo, igual que quando a gente analisa oração adjetiva. Muito boa a sua pergunta. Tá? E caiu isso daqui. Já caiu isso daqui. E repito, aposto é uma treva, porque a gente tem vontade de achar que é adjunto adnominal. Nesse sentido, cabe eu voltar na tarefa, na tabela aqui. Tá? A gente já trabalhou várias diferenças trevas. A pior, né? Complemento nominal aqui versus adjunto adnominal. A outra é a diferenciação entre os três acessórios. A gente enxerga que eles podem ir embora. Mas a gente, de posse disso, aí a gente vai socorrer da morfologia. O adjunto adnominal ele tem uma natureza adjetiva. Adverbial, adverbial. Aliás, guardem o que é advérbio. O único voo sem escalas, né? Tem uma aluna que não está aqui para trabalhar com aviação, mas o único voo sem escalas que a gente consegue fazer da morfologia para a sintaxe é do advérbio. Que advérbio na morfologia vai ser adjunto adverbial na sintaxe. É o único. O resto vai variar tudo. Eu sempre dou o exemplo da caneta. Na morfologia, isso é um substantivo. Posso até especificar, feminino, singular. Mas olha como na sintaxe muda. A caneta é branca, sujeito. Eu comprei uma caneta branca, complemento verbal, um objeto direto. E assim por diante. Tá? Eu escrevi com a caneta branca, adjunto adverbial. Tá? E qual é a noção de advérbio? O advérbio é um modificador que modifica verbo, adjetivo e outro advérbio. Tá? Eu insisto porque esse mesmíssimo conceito é o mesmo repetindo nas três outras línguas que caem para você, inglês, espanhol e francês. Esse conceito é igual. Tá? Você tem que saber bem na hora de traduzir e inverter. Excelentes perguntas, gostei. Algo mais? O professor, posso aproveitar e fazer uma pergunta que é meio bobinha, Claro. mas é que Não, eu nada é acabei. bobinho. Nada é Eu, ma- bobinho. eu, Aliás, é, na, Alê, só te interrompendo, eu vi lá na UONA que você teve um problema de acessar a aula. Você conseguiu resolver? Ah, consegui, obrigada. Então, maratonei as alunas, deu tudo certo. Só que, Obrigado. aproveitando Uhum. aí, assim, só uma coisa que eu não entendi é que Claro. na aula de morfologia também, que você falou de morfologia agora, na questão da Uhum. derivação, que você falou que Uhum. casa e casebre
E É uma derivação. casarão, né? Que é o exemplo que casa e casebre não têm a mesma formação. Aí eu não entendi. Tem. Não, é que casa é a palavra primitiva, tá? Meu fone soltou, vocês estão me ouvindo? Direito, ele Tô solta ouvindo, aqui. tô ouvindo. Eu tive que trocar o fone porque Não. o meu cabelo realmente sustentava, tá? Mas estou dando aula. Não, Mas não, tá casa é ótimo. uma palavra primitiva, tá? Como que a gente enxerga que ela é primitiva? Ela não tem sufixo, nem prefixo, tá? Assim como flor. As Sim. derivadas, Uhum. casebre, tá? Agora tem que tomar cuidado. É excelente a sua pergunta aqui para morfologia. O que a banca gosta de pedir diferença? Entre, de um lado, que é flexão de novo corpo. O corpo, quando a gente flexiona, ainda é o nosso corpo. Quando a gente deriva, já é outro corpo. Ele diferencia aquilo que não forma palavras novas, que em nomes vai ser basicamente gênero. Você vai encontrar casas no dicionário? Esse é o teste. Não vai. Você não vai achar o plural. No caso de menino, olha, é patriarcado da língua, né? Mas tem a vingança ali na formação do advérbio. Mas você vai achar menina? Não vai. Você vai achar menino, garoto. Só vai achar o masculino singular. O que flexionar em gênero e em número para os nomes não forma palavra nova, é uma mera flexão. Tanto que casas, se eu colocar, ou menina, se eu colocar, eu não chamo de sufixo. Eu chamo de desinêncio. Para verbo, você vai achar amaríamos? Não vai. Você vai achar estudássemos? Não vai, né? Só vai achar o infinitivo estudar. Esses processos, né, no caso dos nomes, substantivos, adjetivos principalmente, de gênero e número, eles já estão tidos como muito recorrentes na língua, eles não são considerados formação de palavra nova, Mas tá? É casebre, flexão, então, e casarão é, né? é isso que eu ia falar. Do outro Tá. lado, tem os dois grandões, que é a derivação e a composição. Os nomes, eles são próximos, mas se a gente para pensar, eles ajudam. Vocês estão enxergando bem esse esquema aqui? Da flexão, que não forma, da composição, perdão, da derivação, que é com um radical, e a composição, que é com mais de um radical. Eu pego casa para mostrar isso. Casa, casas. Não formou. Casa, casebre. Formou. Eu sempre dou o exemplo do meu colega. Casa, casarão, formou. De casarão para casarões, não formou. Você não vai achar a palavra casarões, mas de casarões, isso tem que separar bem. Aí vem aqueles outros processos que vocês não erram. Vocês conhecem os nomes, só que vocês não conseguem diferenciar. Que a flexão não forma. O que a banca vai perguntar? Dando um exemplo, ela vai falar casas e casarão é formada pelo mesmo processo, mas nem fudendo. Sabe? Ela vai entrar nisso que não tem jeito de achar. Ou ela vai falar casebre é formado pelo mesmo processo, né, que é um radical de casa grande, um hífen? Não é. É nisso que ela vai entrar, tá? É isso. Olha, essa daqui, Tássia, é muito interessante essa questão que você pôs. Inaturável é formado por derivação? É. A gente encontra um princípio, um radical atur. Coloquei o um de negação e um veu de possibilidade. E tem aqui. Esse é o tipo de questão que eu não deixaria em branco. De desnaturado, não, porque isso aqui vem de natureza. Você concorda que aqui a gente enxerga o radical de aturar, aguentar, e aqui o radical de natural, desnaturado, que pode ser tanto degradado quanto uma pessoa desnaturada, uma pessoa que ignora a outra. Essa daqui, apesar dela ser de erudição, daria para resolver. Deve estar errada, né, Tássia? É essa redação mesmo? Isso aqui faz muito tempo. Tá? Raquel levantou a mão, pode, por favor, escrever ou abrir voz, câmera, o que você quiser. Ivo, eu queria Uhum. aproveitar a pergunta Uhum. da ID também e a diferenciação entre justaposição e aglutinação. No Muito boa essa caso, pergunta. tá, Uhum, uhum, uhum. Tá, pode perguntar. Olha, a banca não entra muito nesse tipo de preciosismo, porque na composição a gente vai ter mais de um radical. Olha o nome, a gente está compondo. Agora, a gente pode compor sem a perda do radical. Casa grande.
com hífen. Por isso que a gente coloca hífen muitas vezes. Igual, eu sempre dou o exemplo, primeiro da Casa Grande versus a Senzala, e depois do parque de diversões. Roda gigante, por que precisa do hífen? Inclusive, isso aqui vira uma palavra única. Se você for olhar no dicionário, ela vai estar hifenizada como uma única palavra. Porque se eu tiro, igual de casa grande, se eu tiro o hífen, vai ser uma casa de grandes dimensões. Uma roda de grandes dimensões. Isso é justaposição. Você vê que eu não estou perdendo? Na aglutinação são aqueles exemplos até menos visíveis, às vezes. Aguardente. Você vê que eu juntei? Né? É água e ardente. Tem os menos intuitivos, fidalgo, que é filho, isso é um radical, de algo, de alguém, tá? Porque se a gente olhar de perto, a gente vai enxergar os radicais diferentes ali, mas eu não me lembro da banca entrar nisso daí, até porque são exemplos poucos e de manuais que estão. Santana, você pode enxergar uma justaposição, que é Santa com Ana, tá? Pode enxergar. Eu ia falar do professor Casarões, que aí tem os outros processos. Tem um processo que muitos de vocês devem ter aprendido como derivação imprópria, né? Que hoje a gente chama de... mudou o nome, o nome me fugiu. Mas ele tem outro nome hoje, que é o de... Se alguém lembra, conversão. O que eu faço? A palavra é a mesma, mas eu mudei a classe gramatical dela. Porque Casarões, originalmente, é um substantivo comum. Tanto que até vou grafar diferente, do qual derivou o sobrenome. Aliás, sobrenomes, geralmente, eles são muito de conversão, tá? Monte. Originalmente era um monte, substantivo comum, que virou monte. Aliás, né, eu, descendente de japonês, eu digo que é muito comum esse tipo de conversão de elementos da natureza ou construtos. Castelo, né? É muito comum. Castelo, o sobrenome Castelo, ele é uma conversão. A banca não costuma entrar muito aí, ela pega esses exemplos muito estruturais. O que vai ser uma composição que tem mais de um radical versus uma derivação que só tem um. É um processo totalmente diferente. Ou, principalmente, o que derivação, como casebre, e do que é uma mera flexão, como em casas. Eu achei essas perguntas excelentes, aliás. Não cai faz tempo isso daí, tá? Tanto que você vê, os exemplos são de 2010, né? A professora Cláudia esses dias postou um outro também, era uma prova bem antiga. Mas pode ser que caia, pode ser. Tá? Tanto que na aulona eu investi mais na explicação mesmo, para vocês verem. Algo mais? Uhum. Boa pergunta, tá? Para descobrir se é VTD, VTI, VI, VTDI, tem que fazer as perguntas? Olha, é importantíssima a sua pergunta. Eu falei disso. A morfologia ela é estática. O isqueiro sempre vai ser o isqueiro, um substantivo comum, né? Masculino singular. Na sintaxe, tudo depende, tá? O próprio verbo ser, que a gente acha tanto que ele é o verbo de ligação, né? Isso é isso. Né? Ivo é professor, vocês são alunos. Ele pode virar um intransitivo, como virou numa da Clarice. Ivo é ponto. Concorda que é um VI? Aí. Ou naquele exemplo, né, do tinham vindo de Londres as marcas do cotilhão e corria que as prendas seriam de elevado valor e estima, que vocês tiveram bastante dificuldade para enxergar aqui no texto do Mário. Eu vou colocar aqui para a gente ver, que eu acho que é um bom fecho de exemplo aqui do Mário de Andrade. Caiu essa daqui. Olha, nesse exemplo aqui, né, tinham vindo de Londres as marcas do cotilhão. Essa daqui eu quero fazer. Essa daqui eu quero fazer. Tá, eu sei que a gente passou um pouquinho de tempo aqui, mas essa eu faço questão de fazer, porque essa foi outra da qual eu recebi muita pergunta. Sempre. Porque eu trabalho com aula particular, muito aluno opta, né, por fazer as aulas particulares e ir trazendo as dúvidas, e todas me trouxeram essa. Tá? Todo mundo me trouxe essa daqui. Essa daqui eu diria que não é tão excusável vocês errarem, tá? Desculpa o terrorismo aqui, mas essa nem tanto dava para errar, porque a gente tem um histórico muito poupudo da prova com esse tipo de pergunta,
tá? Aqui fica claro. Vamos primeiro achar os verbos aqui, ó. Tinham vindo, corria. O que a banca está afirmando? Que o sujeito em ambas está posposto, posterior. E depois seriam. A gente já sabe onde faz corte, né? Antes de conector. Tinham vindo e corria que as prendas seriam de sublimado gosto e valor. Tá? Sua pergunta vem muito ao encontro disso, tá, Tássio? Eu estou compartilhando a lousa, né? Às vezes eu vivo fazendo isso daqui, tá? Bom, tinham vindo de Londres as marcas do cotilhão e corria. Vocês enxergam que essas duas são coordenadas, né? Aqui. Clássico exemplo da coordenação por adição. Isso e aqui, tá? O que a gente enxerga aqui nessa daqui? Corria, essa está subordinada a essa, vocês concordam? Até pelo que no começo, isso daqui é um indício de que essa oração, aliás, outra regra. Se vocês identificarem uma reduzida de infinitivo, gerúndio ou particípio, ela vai ser subordinada de todo jeito. Serão regras diretas. Né? Não tem como ela ser principal. Tá? Ela sempre vai ser subordinada. Até porque elas estão reduzidas. Tá? Tinham vindo de Londres as marcas do cotilhão. E corria isso. A gente vai ter que descobrir o valor desta oração. Aqui, tinham vindo, a gente encontra rápido que as marcas do cotilhão tinham vindo. Né? De Londres. De Londres é um adjunto adverbial. Sua pergunta é muito boa para mostrar isso, viu, Tássia? Obrigado por ter trazido, porque senão eu podia esquecer de ter feito isso. Vindo, porque isso aqui é uma oração só, tá? Uma locução de particípio. Haviam vindo. Inclusive, o Mário está transgredindo a norma, tá? Porque o melhor era havia. Naquela época em que eles não gostavam. Qual que é a transitividade desse verbo? Tá? Agora, você que fez a pergunta, se você quiser responder, ou qualquer outra pessoa que quiser responder. Ele é um V o quê? Uhum. Uhum. Felipe? Tá, se ainda não cheguei no corria. Felipe respondeu, é um VI. Sim, cuidado, porque a gente tem mania de achar que isso aqui é um OI, não é. Cuidado que tempo, quando e lugar onde é lido como adjunto adverbial. Isso é super discutível fora da gramática, mas para vocês é, então isso é um VI. Tá? E corria. Você vê que a gente enxerga que é subordinada? Quais são os testes das subordinadas? São três: substantivas, adjetivas, adverbiais. Lembra, inclusive, os acessórios ali, né, dos termos das orações. Você enxerga que é um corria isso? Isso é um substantivo, é uma oração subordinada substantiva? É a primeira coisa. Fez o isso, gente, marca como uma substantiva. Que às vezes vocês vão brisando que é adverbial, igual no outro caso da Clarice. Você vê que está dentro da mesma prova, o mesmo raciocínio. Ela é uma substantiva. E essa é a principal. A gente pode enxergar, essas duas são coordenadas e essa é a principal dessa. De novo, período misto aqui. Tá? Agora, ela é uma subordinada ao quê? É aqui o pulo do gato. Ela é isso corria. Esse verbo não é correr de correr uma corrida, é de circular. É uma notícia que corria. Vocês enxergam que ela é o sujeito posposto? Então é como se fosse corria isso. Cuidado com o sujeito posposto. A gente tem mania de querer achar que ele é objeto. Foi feita a mesma coisa que, eu posso achar que é um aí aqui. A banca podia ter perguntado ainda, né? Outra pergunta, tinham vindo e corria apresentam a mesma transitividade. Correto. Ou raciocínio contrário, apresentam transitividades distintas. Quem não enxerga isso erra. Vocês concordam? Dá uma vontade de achar que é correr, que isso é o objeto, mas não pode ser, gente. Não pode ser. Você enxerga que essa é uma oração subordinada subjetiva, que equivale a um sujeito, tá? Eu estou tentando imaginar um jeito de tornar isso um VTD, tá? Mas eu não concordo. Giovanni fez a pergunta que era a que eu ia fazer. Qual que é a transitividade desse corria? A pergunta que eu fiz, ele é um VI, é correr apenas. Tá?
Se eu pudesse transformar de outro jeito, eu podia falar assim, corria a notícia de que as prendas seriam. Aí eu teria um sujeito aqui, e o que seria esse de que as prendas seriam? Uma completiva nominal, a notícia disso. Notícia, ato de noticiar. Isso noticia ou é noticiado? É noticiado, completiva nominal. Uma boa redação para ela, não é? Se eu colocasse, corria a notícia de que, a notícia seria o sujeito, tá? E corria de que, né? E essa de que seria a completiva nominal. Enxergaram essa notícia disso? Olha aí o nome com um complemento. De novo, a melhor técnica, quando vocês se defrontam com a dúvida do complemento e do adjunto, faz o verbo correspondente, que é assim que vocês respondem. Tem listas aí, se é o substantivo tal e tal. Não, é pela deverbalização. Tá? Boa pergunta. Responderam bem, hein? Então, acertando aí. Tá? Isso do sujeito posposto, que escondido, outro jeito de perguntar que o que vem oracional não quer dizer nada mais que está na forma de oração. O que é um objeto, um sujeito? Esse sujeito é oracional. Esse aqui, que as prendas seriam. Eu posso chamar de um sujeito oracional. Como posso ter verbos, ou todos os outros termos oracionais, né? Eu posso dizer, eu quero que vocês estudem. Eu quero isso. É o objeto direto. Tá? Cuidado, eu preciso que vocês estudem, é precisar de algo. É que quando a gente vai completar com uma oração, a gente corta o D. Aliás, a gramática, por incrível que pareça, ela abona a queda desse D. Convicção que pode, já caiu, tá? Caiu no Lima Barreto aí, salvo engano. Tá bem? Algo mais? Uhum. Muito boa sua pergunta, Aline. Aspirar e visar quando estão preposicionados. Vai depender de como a banca redigiu essa assertiva, tá? Pela norma culta, porque visar é visar com o olho ou visar de assinar. A gente nem usa mais, né? Visar um documento, a gente até usa vista o documento aí, com sentido de ver, e aspirar com sentido de cheirar, tá? Aspirar uma flor, aspirador de pó, né? Assim por diante. Agora, esses verbos, até porque tem essa noção, né, da gente estar olhando e cheirando, desejando, né, eles podem assumir o sentido de almejar ou desejar. Aí, vai ter dois jeitos que a banca já redigiu. Sua pergunta é excelente, viu, Aline? Porque se a banca coloca na variante do português do Brasil, a gente pode tirar a preposição. Tá? Porque, veja, a própria banca está saindo da norma culta que ela coloca no edital. A banca se fechou muito bem com isso daqui. E está indo para um outro ponto que é o da variante linguística. Agora, se ela não coloca nada, a gente é obrigado a pôr o A quando tiver esse sentido. Eu até falo que teve aí certo candidato há algum tempo, né, que tanto aspira uma carreira quanto aspira a uma carreira. Né? A gente teve um famoso, é o exemplo que eu dou em aula. Tá? Deu para entender, Aline? Sua pergunta é super importante, porque eu imagino que ela esteja vindo, que você falou, pô, o que é isso? Uma hora a banca fala que pode, outra hora ela fala que não pode, que deve. É que depende desse adjunto adverbial. Se ela coloca que é a variante da língua portuguesa, a gente aceita. Pode tirar. Se ela não coloca, é sinal que a gente está dentro do compasso da norma estritamente culta que exige a preposição. Deu para entender? Não, Aline, eu acho que sim, não é muito bom, não. Guarda isso, tá? Se vier lá com a advertência, o disclaimer de que é na variante da língua portuguesa, ela pode até reforçar coloquial, mas ela não vai fazer isso. A gente aceita que não precisa do A, da preposição. Se ela não falar nada, a gente vai ter que entender de novo aquela noção da semântica do conjunto vazio. Então, tá dentro da norma culta, tá? Então, é que quando é com o sentido de desejar, a norma culta pede o A. Pede. A norma é estritamente culta.
Eu aspiro, vocês aspiram a uma carreira. Esse é consenso aqui em todos vocês querem a carreira diplomática. Tá? Vocês visam com crase, carreira diplomática, no sentido de desejar mesmo. Tá? Agora vai depender da redação do item. Eu até comentei isso na prova de 2018. Parece que a banca cai em contradição, mas ela não cai, ela fechou dentro do próprio edital, inclusive. Tá? Que se ela não fala nada, é norma culta, então precisa. Para a segunda fase, eu recomendo pôr. Quando que a norma mais abona? Quando esse complemento for oracional. Visar a conquistar. Eles visam a conquistar. A norma abona mais. A norma abona mais. Mas a banca vai ser bem precisa, tá? De falar, ou se não fala nada, ou se ela ainda fala pela norma estritamente tudo. Precisa. Tá? Precisa. Vários candidatos, né? Agora que eu vi. Tá. Certo, gente? Mais alguma? Matei água aqui. Gente, olha, eu achei muito boa, tá? Muito boas as perguntas, as participações, agradeço bastante, tá? Ah, Aline, mandei a última. Seria essa, Aline, quando estão preposicionados, eles admitem qualquer complemento? De novo, eu peço, por favor, coloca um exemplo para eu entender, que desse jeito eu não consegui entender tão bem. Vou dar um exemplo que me ocorreu aqui. Em Brasília, os candidatos aspiram um ar seco. Aliás, acho que no Brasil inteiro, né? São Paulo também está complicado. E aspiram a uma carreira diplomática no sentido de desejar. Tá? Em Brasília, no plano, enfim, no eixo, na esplanada, os candidatos visam, né, no sentido de ver, de parar para ver, ou até de mirar, assim, o Palácio do Itamaraty. Também posso falar, eles visam ao Palácio do Itamaraty, porque eles desejam o Palácio do Itamaraty. Pode as duas. Esses verbos fazem muito sentido, né? Porque quando a gente vê e cheira, é porque a gente tem esse sentido de desejar, né? São nossos sentidos imediatos, né? Inclusive, falam, né? A marca da inveja é o olhar. Ainda em relação... deu para entender, Aline? Seria isso? Certinho, gente? Bom, então, olha, uma excelente prova para vocês. Eu sempre com os meus leões aqui de Okinawa, que são os amuletos da boa sorte, né? Para vocês. Desejo uma excelente prova. Eu lembro que meus contatos aí, minhas redes estão abertas, tá? Eu vou disponibilizar essa aula para o pessoal da Aulona, tá? Como eu deixei claro ali, vai tudo, tá? É um prazer, tá? Eu aprendo muito com vocês, inclusive as aulas aqui são muito reformuladas, aulas, cursos, tudo é muito reformulado graças a vocês, tá? E gritem aí e vamos esperar, né, que não tenha muito recurso esse ano, que não venha uma assertiva ridícula como aquela do judeu oriental do ano passado, foi a única da qual discordo veementemente, mas é um item em 40 também, né? Muito, muito boa prova, mantenham a serenidade, não se esqueçam daquelas táticas e estratégias, né? A ordem da leitura da prova,
Não vão surtar na hora do almoço porque erraram uma questão de vocabulário, por favor, tá? Isso não vai adiantar, tá? E eu estou por aqui, espero vê-los aí ao longo dessa caminhada. Desejo a aprovação de todo mundo, tá bom? Muito obrigado, gente. Obrigada